Então, olha só, viemos da 37 com redução de volume, redução de distancial de intensidade, os atletas com desempenho de salto um pouco abaixo, mostrando uma certa fadiga neuromuscular. E aí a semana 38 a proposta era fazer uma semana de volume semelhante a 37 para conter a fadiga central e possibilitar uma progressão de intensidade, gerando a melhora da resposta neuromuscular. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu com a equipe foi, olha aí, ó, o eixo. Então, os treinos dessa semana. Então, você está vendo o que aconteceu essa semana, por isso que a gente quis trazer na live. O que aconteceu com a equipe foi o seguinte: começamos a semana com um volume razoável, isso é um volume moderado para uma equipe de futsal, tá? Isso em média é o que uma equipe de futsal faz, um treino técnico-tático de ajustes táticos, tá? 5,3 quilômetros, com 1 metro por minuto, que é a intensidade média, como se fosse 1 quilômetro por hora, né? Com 1 metro por minuto em 49,92. Também é 1 metro por minuto de uma intensidade moderada a alta, né? Acima de 50 a gente já começa a considerar uma intensidade alta. E aí, feito isso, nosso pico de carga veio aqui na quarta-feira, ó, 52 metros por minuto, com volume já um pouco maior, 6,2. Por que isso aconteceu? Porque o nosso feedback para o treinador foi o seguinte: olha só, a nossa semana a gente precisa conter o volume, mas o volume caiu um pouco abaixo, foi um pouco abaixo na terça-feira, 4,5. E a intensidade também reduziu bastante. Só que é a semana que a gente precisa progredir a intensidade. Então, coloca um treino com mais característica de transição ofensiva e defensiva, com mais característica de velocidade, para a gente potencializar essa intensidade. E foi o que aconteceu. Aí, na quinta-feira, houve um leve recuo da intensidade com uma certa manutenção do volume. Então, repare que a gente teve uma boa ondulação, onde a gente começou numa intensidade moderada alta, teve uma certa redução da intensidade, tivemos um pico de intensidade e uma redução da intensidade de novo, com volume estabilizado em médio, sem grandes picos. O único pico de volume aí foi na quinta-feira. Só que, como a gente diz na mentoria, isso aqui é o ponto da conexão que muitas vezes a gente fica um pouco equivocado. Por quê? Porque até agora a gente falou de planejamento, de sequência de carga, foi a progressão de semana. Aí a gente usou o teste de salto como gatilho de tomada de decisão do que fazer na semana seguinte. Beleza? Agora, a gente está avaliando dentro da semana o que está acontecendo dentro do micro. E a gente precisa tomar a decisão se sexta-feira o treino vai se manter da forma como a gente planejou ou não. A tomada de decisão agora, para decidir se o treino vai se manter como a gente planejou ou não, vem de acordo com os dados de monitoramento e recuperação. É aqui que a gente faz a conexão dos pilares da alta performance que a gente tenta explicar na mentoria. Qual era o planejado, então, na semana? O planejado na semana era ter um novo pico de carga voltado para a intensidade, como na quinta, como na quarta-feira, mas com ênfase em treino de velocidade. Esse era o planejado. E agora, para eu saber se eu devo continuar isso ou não, eu preciso usar um dado importante, que é o dado de monitoramento. O dado de monitoramento, então, mostra para a gente o quê? Eu tenho aqui na tela, ó, na tela aí do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, os dados de variabilidade da frequência cardíaca. Tenho os dados da resposta de fadiga no questionário de bem-estar e tenho um dado do salto. E o que está mostrando? Uma estabilidade média dos dados de variabilidade. E isso a gente interpreta como uma recuperação fisiológica estabilizada do grupo. Contudo, a resposta perceptiva caiu significativamente. Olha a resposta de fadiga aqui, mostrando que quanto menor o número, maior a sensação de fadiga. Mostrando que na quinta-feira os atletas estavam extremamente fadigados. Teve uma leve recuperação na sexta, mas ela se mantém extremamente. Ou seja, do ponto de vista fisiológico, a recuperação não foi tão impactada. Mas do ponto de vista perceptivo, a recuperação foi altamente impactada. Quando a gente tem essa dissincronia da resposta de recuperação, tá? Tanto entre fisiologia e percepção, o que a gente tem que interpretar? Que a gente pode fazer
um certo treino, tá? O atleta ainda pode treinar, ele não está numa zona de overreaching funcional, ele está numa zona de fadiga aguda. Mas por uma questão de percepção, ele vai ter dificuldade de controlar a própria intensidade. A percepção dele, ele está falando que ele está cansado. E quando a sua percepção está falando que está cansado, mesmo você estando fisiologicamente sem muita redução da recuperação, quando a tua percepção está alterada, você vai ter uma dificuldade de controlar a intensidade. Então, se for um treino que ficam longas durações, o atleta tendo que fazer atividade dinâmica, vai, volta, toma decisão e faz, ele vai ter dificuldade de responder. Nessa situação, você tem que colocar que tipo de treino? Um treino all-out, um treino de velocidade máxima, um treino onde ele não tem que pensar, ele só tem que fazer. Como ele está fisiologicamente estabilizado, a recuperação não está muito aquém, ele vai ter condição fisiológica para atender aquela demanda. Ele só não pode parar para pensar. Isso é o que eu estudei no mestrado, que é um pouco de fadiga mental, é um pouco do tema de fadiga mental. Feito isso, o que vai acontecer com o treino da equipe? O que a gente pensou? Feito toda essa progressão, entendido como foi a semana? Cara, vamos para o treino de velocidade máxima. Esse é o momento certo para a gente aplicar esse treino. E aí o feedback para o preparador físico foi o seguinte: segue o treino de velocidade que os atletas vão responder positivamente. A gente está numa zona de fadiga aguda mais perceptível do que fisiológico. Então, eles precisam realmente de um treino que eles não têm que pensar isso. Só tem que correr. Bruno, só contextualizar, antes de você entrar aí no slide, contextualiza para a galera como que é a divisão dos treinos, né? Porque senão fica parecendo que é só o treino da sala de treinamento de força mesmo, da academia. Boa. Como é que é a mudança dos treinos ali? Quem é que comanda cada treino? Excelente, cara. Ainda bem que você pontuou isso, senão ia passar despercebido, Marcelo. Olha só, no alto rendimento, pessoal, treinamento físico não pode ser só academia, só musculação, só treinamento de força, tá? Preparação física não se restringe à parte da academia. No alto rendimento, o preparador físico precisa estar atento, tá, a fazer o desenvolvimento físico dentro da atividade técnico-tática, dentro do treino mais específico. Ele precisa, junto ao treinador, junto à comissão técnica, conseguir manipular a carga de treino técnico-tática de forma que gere estímulo físico que ele precisa dentro do planejamento dele. E de forma que não haja uma concorrência grande com o que ele está fazendo lá na sala de treinamento de força, lá na sala de musculação, ou vice-versa. Ou seja, você precisa conhecer a modalidade, entender qual é a demanda mecânica de cada meio de treinamento na modalidade. A gente fala isso na mentoria no primeiro módulo. Se você ainda não pegou essa ideia de entender como manipular o treino técnico-tático de forma a gerar estímulo físico, tá? Você precisa ver as primeiras aulas que a gente discute sobre meios de treinamento, como caracterizar os meios de treinamento, tá bom? Foca nesse conceito. Marcelo, eu ainda não fechei o raciocínio, mas fala a pergunta aí. Beleza. Vou até colocar na tela do YouTube também. Olha só, foi uma pergunta do Gabriel Personal, tá? Foi no Instagram, ele mandou só. E quando ocorre um contrário? Fisiologicamente o atleta aparenta fadigado, porém a percepção do mesmo diz o contrário. Cara, que pergunta sensacional. Isso é a tua fisiologia te protegendo. Isso é o teu corpo enquanto evolução da natureza protegendo o sistema biológico humano. Geralmente a resposta fisiológica começa a dar alguns alertas da carga acumulada antes da performance reduzir, antes da alteração. Quando a resposta fisiológica começa a apresentar sinais de fadiga sem que a alteração perceptível venha, é a hora de você começar a manipular a carga do ponto de vista de planejamento. Ou fazer uma certa regressão do volume total, ou fazer uma mudança da característica da carga, mas você precisa realmente mudar o planejamento e essa mudança de planejamento vem para a sequência de cargas. Vou dar um exemplo. Se você está num bloco de força máxima, você está 3 semanas treinando força máxima e a resposta fisiológica começa a mostrar sinais de alteração,
talvez esteja na hora de mudar para um bloco de potência e velocidade. Se você está num bloco de hipertrofia e a resposta fisiológica começa a mostrar alteração, talvez esteja na hora ou de mudar os componentes da carga de treinamento, gerando uma menor demanda mecânica total para propiciar uma recuperação fisiológica, ou mudar a característica, ir para um treino de força máxima, onde você vai mudar a perspectiva de fadiga acumulada, vai sair de uma fadiga periférica para uma fadiga central predominante, e aí você pode gerar um novo gatilho de recuperação e propiciar que o sistema biológico retorne à recuperação adequada. A minha tomada de decisão nessa situação, Gabriel, geralmente vem da seguinte maneira. Primeiro, eu mudo a característica da carga, sem fazer recuos grandes de volume ou intensidade. Uma vez não recuperado, então geralmente eu mexo muito na densidade, tá? Porque quando a gente mexe na característica, sai de um treino de força máxima para um treino de potência, ou de um treino de potência para um treino de hipertrofia. A gente mexe muito na densidade, na relação esforço-pausa. Esse é o primeiro parâmetro que eu mexo, e vai depender muito da resposta de monitoramento da carga, principalmente da variabilidade da frequência cardíaca. Explico isso no módulo do monitoramento, na mentoria, nos mínimos detalhes. Mas, para responder essa ideia, então, o primeiro ponto é, mexo na característica da carga. Depois eu faço reduções ou aumentos dos componentes da carga. Tá bom? Esse é o primeiro parafuso que eu tento ajustar. Legal? Vamos fechar. Gabriel, se não ficou claro, manda aí no comentário de novo pra gente. Então, vamos fechar a ideia então. O preparador físico, então, no contexto dessa equipe, ele faz treinos físicos dentro da academia, mas ele usa o treino específico, nesse caso o treino de futsal, para desenvolver o atleta fisicamente. Então, o que a gente faz com o treinador? Fala, hoje, o teu contexto de treino técnico-tático tem que abordar uma predominância de resistência aeróbica. Hoje, o teu contexto de desenvolvimento técnico-tático precisa abordar uma predominância de desenvolvimento da potência aeróbica. Hoje, há uma predominância de desenvolvimento da velocidade. E ali dentro desse direcionamento da característica fisiológica da carga, ele vai montar as atividades técnicos-táticos. E a gente faz isso, né, em boa interação com o preparador físico, fisiologia e a comissão técnica, também no judô, também no vôlei, também no basquete. A gente vai interagindo isso, dando direcionamentos para os profissionais que estão ali, entender como é que é a sequência de carga fisiológica, tanto no específico, no técnico tático, quanto na preparação física. Tá? Se você quer entender um pouquinho mais como isso funciona no esporte de combate, tem uma live nossa aqui no canal com o preparador físico de judô do Minas Tênis Clube, André Avelar, que a gente fez. Ele foi aluno nosso da mentoria e ele mostra exatamente como é que ele faz essa interação, como é que ele recebe esses feedbacks, como é que ele interage com a comissão. Então depois você dá uma fuçada aí no nosso canal, a live fica disponível.